Boa noite. Eu costumo dizer, é sempre um prazer estar no vosso meio. Mas também, não sei se já vos disse, não se sintam assim tão especiais quanto isso, por ter prazer em estar convosco, porque eu tenho prazer em estar. Digo isso em todas as igrejas que visito. Tenho prazer em estar sempre com aqueles que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus, por aqueles que têm interesse em conhecer melhor aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E que amou a cada um de vocês e se entregou a si mesmo por ele. Sintam-se especiais, sim, por isto. Porque o Senhor Jesus Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vocês. Eu queria fazer uma meditação, vai ter que ser curta, obrigatoriamente. Eu tenho muitos problemas com o tempo. Normalmente, costuma-se dizer que à medida que uma pessoa vai envelhecendo, vai começando a ter cada vez mais dificuldade com o tempo. Eu, nesse aspecto, já sou bastante velho, porque tenho sempre muitos problemas. O que eu queria falar hoje é sobre a meditação que eu tenho preparada para hoje, é subordinada ao tema este mundo não é para crentes. Este mundo não é para crentes. É uma verdade que tem base na Palavra de Deus. Cada um de nós, aqueles que já pertencem ao Senhor, aqueles que já, como nos cantar há pouco, que viram na cruz o seu pecado castigado em Jesus, e foi ali que pela fé seus olhos abriram, esses são os verdadeiros crentes, os verdadeiros filhos de Deus. Esses crentes não vão ter uma vida fácil neste mundo, de maneira alguma. O Senhor Jesus Cristo, falando noutro contexto aos seus discípulos, ele disse, vou só apenas citar, em João 16:33, quem sabe dizer João 16:33? Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis chuvas de bênçãos todos os dias, é isso? Não, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. E diz também, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. E o apóstolo Pedro diz que somos peregrinos e forasteiros. O apóstolo Paulo diz aos crentes de Corinto que somos embaixadores de Cristo. E nós, crentes, somos embaixadores de Deus. Somos embaixadores de Deus neste mundo. Estamos embaixadores de Deus num mundo que é hostil para com Deus. Nós não vivemos num mundo onde Deus é amado, onde Deus é desejado. Nós vivemos um mundo que sistematicamente rejeita Deus. O lema deste mundo é aquilo que nós lemos no Salmo 14:1. Disse o nesto no seu coração. O que é que ele disse? Não há Deus. Atenção que aquele lá está em itálico, portanto, provavelmente nem será a melhor tradução. Talvez a melhor tradução fosse não Deus. Deus não quer nada contigo. Qualquer pessoa que pense verdadeiramente e que raciocine minimamente percebe que Deus existe. O apóstolo Paulo diz que aquilo que está criado, Romanos 1, aquilo que está criado está de tal forma que o homem fica sem desculpa. Mas o lema deste mundo é não Deus. Deus, eu não quero nada contigo. E nós vemos ao longo da palavra de Deus como o homem sistematicamente tem rejeitado Deus. Vemos os nossos primeiros pais, Adão e Eva, rejeitaram a palavra de Deus. A sua geração, todos eles rejeitaram Deus, com exceção de Noé e da sua família. Vemos a descendência de Noé a rejeitar Deus na Torre de Babel. Deus escolheu Abraão, e mesmo a nação de Israel, que veio de Abraão, vemos, ao longo do Velho Testamento, o número de vezes em que eles rejeitaram Deus. Vemos o próprio Senhor Jesus Cristo a vir a este mundo, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não só não o receberam, como o crucificaram pelas mãos dos romanos. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo e o povo de Israel apedrejou um homem cheio do Espírito Santo, Estevão. Ou seja, vemos como, ao longo do Velho Testamento, como Israel
rejeitou Deus, Pai. Vemos nos Evangelhos como a nação de Israel rejeitou Deus, Filho. E vemos em Atos a rejeitar Deus, Espírito Santo. Sistematicamente declarar guerra a Deus. É o que este mundo, e vemos o que este mundo tem feito ao longo dos últimos séculos. E cada vez pior. Este mundo está-se a tornar cada vez mais difícil para o crente. O crente não se pode sentir bem neste mundo. De forma alguma. Eu quero só pôr-vos numa situação, imaginarem-se numa situação nada fácil. Imaginem que vocês, cada um de vocês imagine-se nesta situação fictícia, de serem os embaixadores, cada um de vocês é o embaixador de Portugal num país estrangeiro. Vamos imaginar os Estados Unidos. Cada um de vocês é o embaixador, o representante de Portugal nos Estados Unidos. E um dia dá uma coisinha má na cabeça do presidente e ele decide declarar guerra a Portugal. Declara guerra a Portugal. Qual é normalmente uma das primeiras ações que um país leva a cabo quando declara guerra? É retirar o seu embaixador. Então, os Estados Unidos retiram o embaixador de Portugal, declaram guerra. Estão em modo hostil para com Portugal. Mas Portugal, como é um país de grandes costumes e com a esperança de que os Estados Unidos reconsiderem a sua decisão, decide não declarar guerra. E dá instruções ao seu embaixador, ou seja, vocês, sobre como se conduzir naquele país. Acham que é uma situação fácil? Uma situação agradável? Muito provavelmente não. Vocês iriam ter de se sujeitar à inimizade daquele país, a propaganda contra o vosso país, perigo de confrontação física e viver cada dia num país que é completamente hostil para com o vosso. Eu tenho novidades para vocês. Apesar de nenhum de vocês ser embaixador de Portugal nos Estados Unidos, se vocês são filhos de Deus, verdadeiramente, vocês estão nesta situação, mas muito pior. Porque vocês estão neste mundo que é completamente hostil para com Deus. São embaixadores, ou são representantes de Cristo aqui na Terra. Na Terra que declarou guerra a Deus. E atenção, eu falei da retirada dos embaixadores, mas sabem que isso vai acontecer um dia. Virá o dia em que Deus vai declarar guerra a este mundo. Mas antes o que é que vai fazer? E que dia glorioso será esse? Vai retirar os seus embaixadores deste mundo. Vai levar-nos para junto de si, através do arrebatamento, todos aqueles que pela fé se reconheceram na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, a única forma pela qual podem ser reconciliados com Deus. Mas até lá, vamos continuar aqui neste mundo. Neste mundo que é completamente contrário a Deus, como tenho dito. Então, o mundo tem declarado guerra a Deus de várias formas, como já disse, e tem tornado a vida do crente muito difícil neste mundo. E ai de nós, se nos sentimos bem neste mundo. Ai de nós, se nós nos sentimos bem neste mundo. Não, claro que não vou dizer, não vamos viver cada dia, ai, coitadinho de mim, estou aqui neste mundo, não consigo fazer nada, não. Temos instruções muito claras da palavra de Deus sobre como nos conduzimos neste mundo. De uma forma prudente. Diz, andai prudentemente para com os que estão de fora. É importante isso. Mas ai de nós se nos acontece como aconteceu com um homem, que nós lemos na palavra de Deus. Eu vou só contar a história muito rapidamente. Ele fala-nos de um homem que foi morar para uma cidade e que, apesar dele afligir todos os dias da sua alma, ele não estava tão mal quanto isso. Sabem quem é? Ló. Ló, quando se separou do seu tio Abraão, foi-se aproximando, foi armando as suas tendas até Sodoma, diz o relato bíblico, e não só entrou em Sodoma, como depois deixou que Sodoma entrasse dentro de si. Nós vemos a maneira de agir daquele homem. Reparem, quando os anjos vão a Sodoma para dizer a Ló
esta cidade vai ser destruída, sai daqui com a tua família. Ló estava onde? À porta da cidade. E à porta da cidade não estava um qualquer. Era uma pessoa já com alguma relevância, alguma preponderância naquela cidade. E nós lemos mais tarde, quando os homens daquela cidade tentaram abusar sexualmente daqueles anjos, o que é que Ló sugeriu? Não, estes homens não, peguem lá as minhas filhas. Tal era a forma deturpada de Ló pensar que achava que era uma coisa legítima dar as suas filhas para serem abusadas sexualmente por aqueles homens. E disseram os varões daquela cidade: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Ou seja, ele já tinha alguma posição de relevância naquela cidade. E custou-lhe muito sair daquela cidade. Custou muito à sua mulher sair daquela cidade. Tanto que olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. E mesmo depois de ter saído de Sodoma, nós vemos a forma de pensar das suas filhas. A forma de pensar das suas filhas completamente atroz. Mesmo horrível ao ponto de cometerem incesto com o seu pai. Portanto, estamos a ver aqui o exemplo de um homem salvo como que pelo fogo, ou seja, um crente, mas que acabou por ficar demasiado ambientado àquela maneira de estar, àquela maneira de pensar. E diz a palavra de Deus que eram grandes pecadores contra o Senhor, os homens daquela cidade. Ai de nós se nós nos sentimos bem neste mundo. Gostamos deste mundo. Gostamos da maneira de pensar deste mundo. Este mundo não é maravilhoso. Como dizia o Louis Armstrong, what a wonderful world. Não é nada maravilhoso este mundo. Este mundo é um mundo que nós temos de ter consciência que é um mundo que está completamente imunizado para com Deus. Porque senão, se não tivermos isto bem alerta, sempre, a cada momento, nós podemos deixar enredar pela maneira de pensar deste mundo. E tal como aconteceu com Ló. E eu fico muito preocupado quando ouço pessoas que se dizem crentes, e que eu os tenho como crentes, a terem uma maneira de falar, de agir e de pensar muito parecida com a do mundo. A forma como argumentam para desculpar o seu pecado é igualzinha à de um descrente. E isto é grave. É grave porque um embaixador que se comporta deste modo está a ser um embaixador que cai em descrédito, cai em ruína. O que é que aconteceu com Ló quando ele tentou, vamos usar a palavra, quando tentou evangelizar os seus genros? O que é que aconteceu com Ló? Foi tido por... Não me digam que não sabem. Foi tido por zombador. Então disse ele, falou aos seus genros, Gênesis 19:14, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Imaginem o que é nós queremos evangelizar alguém e sermos de tal forma um tropeço para o Evangelho que somos tidos por zombadores. Alguém pode dizer, o quê? A sério? Estás a falar destas coisas espirituais? Eu conheço. Não me venhas propor algo que eu já vi que não faz efeito em ti. Ai de nós. Todos nós conhecemos crentes e esperemos que não seja nenhum de nós. Que nós pensamos, mais vale ele nem abrir a boca. Mais vale nem dizer que é crente. E será que, em certa medida, eu também não sou isso? Sou uma pessoa, um embaixador, que de tal forma desacredita o seu país, a sua pátria, que mais vale estar calado. Eu, da última vez que aqui estive, falei da nossa cidade está nos céus. Não sei, alguns poderão recordar-se. Nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está nos céus, a nossa cidadania, a nossa maneira de pensar, a nossa conduta, deve ser dos céus. E ai de nós se nos acontece sermos tidos por zombadores aos olhos de quem nós procuramos falar de Cristo. Porque a mensagem não é muito diferente.
Claro que nós, quando anunciamos a mensagem da salvação, não apresentamos só o problema, apresentamos também uma solução. Estás em perigo iminente de partir para a eternidade sem Cristo, mas há uma solução. E aquilo também disse, há uma solução, é sair daqui deste lugar. É grave também o que acontece, pode acontecer, e não deixem que isso aconteça na vossa vida. Eu creio que não contei essa história, penso que é verídica, e espero que não seja verídica na vida de nenhum de vocês. Principalmente dos mais jovens. Por vezes é difícil. Eu também já fui mais novo, já estou a entrar numa idade já não me sinto tão jovem quanto isso, mas lembro-me de ser jovem e tinha uma certa... Desculpem eu admitir isto, mas tinha uma certa vergonha de me identificar com Cristo. De dizer aos outros aquilo em que eu acreditava. E mesmo agora, às vezes, há alturas em que hesito. É muito mais fácil falar do Evangelho aqui de cima. Acreditem. De longe. É se calhar o sítio mais confortável. Porque ninguém faz perguntas difíceis. Mas, cara a cara, um a um, por vezes é difícil. Mas há a história de um homem que arranjou um trabalho longe de sua casa, exigia ir para fora durante 6 meses, ia para um sítio do piorio, em termos de a vida que lá se vivia, o tipo de pessoas que lá trabalhavam, era muito, muito difícil. Muito complicado para uma pessoa que se dizia crente. E então esta pessoa que se dizia crente foi alertado e aconselhado por um crente, um homem temente a Deus, percebia o grau de maturidade daquela pessoa, via o perigo em que ela estava a colocar e avisou: cuidado, tu vais para um sítio difícil, tens a certeza que queres ir para aí, o dinheiro não é tudo, tenta arranjar alguma coisa onde seja mais fácil para ti enquanto crente. Assim, nem todos os trabalhos são uma boa ideia para um crente. Nem todos os trabalhos são uma boa ideia para um crente. Então foi. Não, eu vou. Não há problema, eu dou conta do recado. Então foi. Passaram-se 6 meses, voltou, e o crente, quando o encontrou, preocupado com o que se teria passado lá, provavelmente teria orado por ele, para que o Senhor o ajudasse, para que ele fosse firme na sua fé. E quando voltou, perguntou-lhe: então, como é que foi a tua experiência lá? Deve ter sido mesmo difícil, porque eu avisei-te, aquela gente não te vai fazer a vida fácil. Ele disse: não tive problema nenhum. Não, nenhum. A sério, nenhum problema. Eu julguei que eles fossem fazer a vida negra. Ele disse: não houve problema nenhum. Sabes porquê? Porque eles nem sequer chegaram a saber que eu era crente. Imaginem, passou 6 meses com os seus colegas de trabalho e ninguém chegou a saber que ele era crente. Ai de nós se nós passamos uma vida inteira e os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos familiares não sabem daquilo em que nós acreditamos. Que tipo de embaixadores somos nós? Se passam estes anos e não há vontade de falar aos outros da melhor coisa que nos aconteceu na vida. Quando nós temos uma notícia não tão importante quanto esta, que não há nenhuma, não é? Tão importante, algo de relativa importância nós vamos querer contar a toda a gente. O nascimento de um filho, ou a entrada de um filho para a universidade, ou qualquer outra coisa, nós vamos querer contar aos outros. E às vezes coisas mais pequenas. O nosso clube ganhou, vamos querer que os outros saibam. E falar de Cristo. Porque é esta a nossa missão principal quando estamos aqui na Terra. A nossa missão principal quando estamos aqui na Terra também é sermos pais, sermos filhos, termos o nosso trabalho, realizar-nos profissionalmente e pessoalmente. Mas a principal missão, os Senhor Jesus Cristo temos aqui na Terra para sermos seus embaixadores. E é triste quando mais ou menos estas experiências horríveis que eu já falei podem acontecer na nossa vida. Pode não acontecer tão drástico como com Ló. Ló perdeu tudo.
o que tinha. Pode não nos acontecer isto, mas em vez de estarmos a apontar o dedo a Ló e a dizer que Ló falhou redondamente, pensemos, não há situações na minha vida em que eu me posso comparar a Ló ou até a este homem que eu vos acabei de falar. A nossa vida não é fácil enquanto tem embaixadores, mas também não a tornemos mais difícil. Eu tinha muita coisa para vos falar hoje, mas vou tentar não falar muito. Nós sabemos que o diabo tem procurado tornar a vida do crente o mais difícil possível. É mesmo muito difícil ser crente. O apóstolo Paulo que o diga. O apóstolo Paulo sentiu no próprio corpo o quão difícil é ser crente. No primeiro século era muito difícil. E nós às vezes somos capazes de ler as cartas que Paulo escreve, mesmo o livro de Atos, e nem nos passa pela cabeça o quão difícil era. Por exemplo, o Paulo, nós sabemos que no final da sua vida ele escreve e diz que só Lucas está comigo. E eu pensava, Lucas está com ele, olha, abriram a cela a porta, abriram a cela dele, deixaram-no ir lá visitar. Mas se calhar não foi tanto assim, tão agradável. Claro que pode não ser totalmente exato do ponto de vista histórico, mas vi num filme recente e fiquei com uma ideia um pouco mais clara de quão difícil deve ter sido para Lucas sequer ir ter com Paulo. Não foi só, olha, posso entrar, posso visitar Paulo. Porque estávamos a ver uma altura super hostil para com o Evangelho. Paulo acabou morto e não foi por uma coisa menor. Não foi só porque o Nero acordou mal disposto. Não, havia mesmo um movimento do Império para atacar o cristianismo. Era muito difícil. Nós ouvimos falar dos relatos de crentes que eram lançados às feras, crentes que eram usados como tochas humanas para eliminar Roma. Coisas terríveis. Mas sabem, a igreja prosperava, apesar de tudo. A igreja prosperava. Extraordinário, não é? Um pouco como com a nação de Israel, quando nós lemos na nação de Israel no Egito, quantos mais os afligiam, mais cresciam e se multiplicavam. E costuma-se dizer que o sangue dos mártires, não sei se conhecem a frase, é uma frase muito bonita, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E sabe uma coisa interessante? Quando havia esta perseguição feroz aos crentes, acham que havia alguém, não sendo crente, diz assim, olha, eu ouço falar de uns cristãos estão sempre pertinho de morrer, mortos pelos soldados do Império. Eles reuniam-se lá numas catacumbas. Eu gostava de ir lá, só para estar a conviver com eles. Acham que alguém se juntava aos crentes verdadeiros? Ou seja, na altura não havia aquilo que nós, por vezes, chamamos aderentes. Pessoas que vêm à igreja e estão aqui, até gostam do convívio. Não. As pessoas que ouviam o Evangelho e se convertiam verdadeiramente estavam ali. Agora, os descrentes não se juntavam. Havia ali um crivo muito bem apertado, coisa que depois, mais tarde, acabou por não acontecer. Anos mais tarde, o que é que aconteceu? Também foi a ação do diabo. Houve um imperador que legalizou o cristianismo. Sabem quem foi? Constantino. E houve outro, eu pensava que tinha sido o mesmo, mas não foi. Foi um outro, o imperador Teodósio, no século IV, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império. E poderia parecer, agora isto vai ser muito mais fácil pregar o Evangelho. Vai ser muito mais fácil ser crente. Só que sabem o que é que aconteceu? Nós sabemos, no que resultou nos dias de hoje, a religião católica resulta muito daí de um paganizar o cristianismo. Tanto se quis unir todas as religiões debaixo de um império, uniram-se várias religiões que formaram aquilo que hoje nós conhecemos como a religião católica, que de cristão tem muito pouco. Tem algo de Cristo, mas depois tem muitas tradições e práticas
que nada tem de verdadeiro cristianismo. Mas sabe o que aconteceu com esta suposta liberdade que foi dada aos cristãos? Muitos quiseram juntar. Ser cristão é o que era suposto no Império Romano. E quando tudo é cristão, todos são cristãos, aparentemente, é muito mais difícil nós identificarmos os verdadeiros crentes. Portanto, eu costumo dizer que a ação deste imperador Teodósio foi muito mais prejudicial para o verdadeiro cristianismo do que propriamente a perseguição do imperador Nero. Ou seja, o diabo é astuto e usa formas diferentes para atacar o crente. Hoje, talvez e só fazer aqui um pequeno paralelismo. Estávamos a falar aqui há pouco do início da obra aqui neste lugar. Provavelmente há 50 ou 60 anos era bem mais difícil ser crente do que hoje. Para nos reunirmos numa casa como esta, era já aqui neste lugar, não era? Não, noutro lugar. Mas não preciso-me dizer que ao que eu ouço dizer era muito difícil. Havia irmãos que eram presos. E tinham de ir à esquadra para responder, porque havia acusações, uma série de coisas. Não era fácil ser crente. Mas sabem, havia pessoas com sede da palavra de Deus. Com vontade, com desejo de aprender mais da palavra de Deus. Pessoas desejosas de ouvir o Evangelho. Hoje em dia, qualquer razão. Hoje temos liberdade, por enquanto. Não vou ter tempo para falar hoje, mas as coisas estão a ficar muito complicadas em muitas áreas. Em que o diabo tem usado várias estratégias e vem aí tempos difíceis para quem é crente. Para quem quer verdadeiramente viver piamente em Cristo Jesus, e a palavra é muito clara quanto a isso. Queres viver piamente em Cristo Jesus? Vais padecer perseguições. Mas então, comparando os anos 40, 50, 60, era difícil ser crente. Mas hoje em dia, com tantas facilidades, não há quase ninguém que não tenha carro. E há pouco desejo de estar com os crentes. De ir ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Temos Bíblias nos telemóveis. E é por isso que pegamos mais da Bíblia para ler? Ou é uma coisa que me irrita que também eu faço. As pessoas estão paradas, à espera de qualquer coisa. A primeira tendência é o quê? Sacar o telemóvel aí. Facebook, outras coisas assim, estar a ver, não é? Houve tempos em que eu, agora ultimamente nem tanto, quando eu tinha tempo, pegava no telemóvel e ler a palavra de Deus. É tão bom. Devia ser essa a nossa principal tendência. Mas reparem como temos a vida tão facilitada hoje em dia e estamos quase que adormecidos no nosso fervor espiritual. Pensemos um bocadinho o que nós temos hoje e o que os nossos irmãos de há 50, 60 anos tinham. E o que é que nós estamos a fazer para Deus e o que eles faziam. Com as suas limitações, com o seu conhecimento, muito mais limitado da palavra de Deus do que nós temos hoje. Hoje nós temos, lá está, num telemóvel temos aquilo que nossos irmãos do passado, se calhar mais do que o nosso irmão Sobral tinha na sua biblioteca. Só numa aplicaçãozinha de telemóvel. E é por isso que nós estudamos mais a palavra de Deus. Eu digo muitas vezes, não me canso de dizer isto, o apóstolo Paulo recebeu várias revelações do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo subiu, creio eu, terá subido ao céu e ouvido coisas que nem sequer conseguia traduzir por palavras. Que não é lícito ao homem ouvir. E, no entanto, no final da sua vida, depois de tudo isto, ter pregado o Evangelho em centenas de lugares, ter levado milhares de almas a Cristo, creio eu, ter escrito várias cartas, o que é que eu ainda queria fazer? Estudar. Dizia ele a Timóteo, traz-me os livros e os pergaminhos. Eu queria continuar a estudar. E nós? Nós não, eu. Eu que sei tão pouquinho comparado com ele. Não quero pegar na palavra de Deus e preparar-me. E é isto que é importante. Preparar-me
para ser um eficaz quê? Embaixador. Um embaixador de Cristo neste território que é hostil para connosco. Porque este mundo, de facto, não é para crentes. Noutra ocasião, se tivermos, gostava de falar mais sobre isto. Porque há coisas terríveis a passar-se neste mundo. O príncipe deste mundo, o que é que tem feito? Já fazia no tempo do apóstolo Paulo, tem cegado os entendimentos dos incrédulos, para que não creiam. E nós vemos como este mundo, eu digo, está num estado de demência espiritual. Demência, porque faz coisas que nem sequer do ponto de vista humano é boa ideia. E quando nós estamos firmes e baseados na palavra de Deus, que nós podemos ser um travão. Esta degradação moral e espiritual que vamos assistir neste mundo, e podemos ser, de facto, bons embaixadores neste território que é, de facto, grandemente hostil para com Deus, para com a sua palavra e também para connosco. Que o Senhor, na sua graça, nos guarde e nos ajude nesta tarefa que não é fácil.